Olá, consciência, bom dia. Meu nome é Mário Jorge, estou sempre aqui trazendo novidades e materiais úteis e interessantes, baseados nas ideias do Tom Campbell, físico e especialista no estudo da consciência. Ele é americano, ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, e inclusive eu estou aqui na terra dele, próximo à casa dele, na cidade de Huntsville, no Alabama, nos Estados Unidos. Qual a importância dessa cidade? A gente não sabe, eu não sabia antes de ter vindo aqui a primeira vez. Aqui foi onde a NASA começou, praticamente. Onde a NASA tinha o quartel-general dela. Onde veio von Braun, um cientista da Alemanha importante, que liderava o projeto dos foguetes alemães com outros cientistas. E que ele foi, no final da guerra, escapou com as informações para os Estados Unidos e trouxeram ele para cá com os dados e as informações sobre foguetes que eles já tinham, e aonde começou o projeto da NASA de lançar satélites inicialmente, depois até a chegada à Lua. Então tudo começou aqui em Huntsville. Então Huntsville tem um grande museu, do qual vocês já devem ter visto algumas fotos que eu tirei. Nós fomos visitá-lo anteontem, né? Hoje é quarta. Na segunda-feira a gente fez algumas coisas e deu uma passada no museu, porque boa parte da nossa equipe aqui que está trabalhando no simpósio Portal para o Futuro, a União da Ciência e da Consciência. Então esse é o nome provável final do nosso simpósio, que vai contar com a participação de vários cientistas e pessoas de destaque que tenham base, né, que tenham a percepção, a compreensão através do seu trabalho e da sua experiência sobre consciência. Esse é o fato importante, principal do seminário. E a ideia é trazer esses cientistas, todos falando juntos, né? Juntos no sentido de no mesmo local, no mesmo simpósio, e todos apontando para a consciência como fundamental. Assim como fizeram Einstein, Bohr, Schrödinger e vários outros lá atrás, né? Tem uma ideia de juntar alguns cientistas num seminário, num simpósio, que venham comentar suas descobertas sobre consciência, porque a ideia fundamental é aproximar a ciência da consciência, porque a ciência, como é materialista, hoje em sua maioria está completamente afastada da ciência, e isso é crítico para nós, porque a humanidade no passo atual materialista, olhando apenas para os bens materiais, para as posses, para os países, para as fronteiras, para as guerras, né? Para a dominação, isso é uma mentalidade materialista, porque as pessoas pensam que é só isso aqui e acabou-se, a grande maioria das pessoas, né? E assim, enfim, mesmo quando pensa que talvez tenha algo, a pessoa pensa ainda que está dentro de um corpo material, e que isso aqui é tudo material, e que o objetivo aqui é acumular materialidade, acumular coisas materiais. E a vida é muito diferente disso, ela tem fonte na consciência. E a hora que a ciência se der conta disso formalmente, né, com grande clareza, a chance da gente mudar o mundo é enorme. Por quê? Porque muita gente ouve o que os cientistas falam, né? Mas a ciência tem muita resistência, assim como teve com Einstein a teoria da relatividade. O Einstein era motivo de chacota por conta das teorias dele, até que a primeira experiência foi feita e ele foi provado estar, ou evidenciado estar correto, né? A partir do momento em que ele foi evidenciado estar correto, aí todos os que riam e avacalhavam tiveram que se esconder, né? E se render, pedir desculpas ou desaparecer na história, né? Porque em geral o centro da ciência, ele tem a ciência é feita de pessoas, né? Então ela tem um método científico que é uma coisa maravilhosa, né? Esse método de manter a mente aberta e cética e fazer experimentos e ver como as coisas andam é fantástico. Mas a ciência é composta de pessoas, e as pessoas têm falhas, e as pessoas principalmente têm crenças, e às vezes elas não percebem que as crenças estão lá na base delas,
né? E a maioria dos nossos cientistas hoje tem a crença materialista. Ele pensa que a mente, que a consciência é um acidente da matéria, e que assim que a matéria se vá, o corpo se vá, a consciência acaba. E aí então pensa que todo mundo baseado no que a ciência diz, e sem perceber já, né? Ajudado pelo Descartes, que falou que penso, logo existo. Então eu penso que sou o corpo e a mente, e a mente é a mente é apenas aquilo que pensa, é isso que ele pensava que ele realmente era, e é um acidente da matéria. E aí, então, se é um acidente, quando eu morrer não vou mais pensar, supostamente, no raciocínio dele, então, logo, né, isso é o que as pessoas vão juntando esses pontos todos e fazendo essa grande confusão. E os cientistas também têm, em sua maioria, esse dogma. Então a intenção é trazer cientistas de ponta, que sejam corajosos e que estejam falando da consciência, mesmo que a comunidade científica, como um todo, sendo materialista, continue fazendo um esforço para ignorar esse assunto, porque esse assunto não pode mais ser ignorado. Esse assunto não pode mais ser ignorado. A gente já consegue ver o estado que o mundo está, o ponto em que isso chegou, né? E isso não está nada positivo, né? Está no mundo inteiro, não está só no Brasil, está no mundo inteiro. A situação está delicada porque somos, na nossa grande maioria, materialistas, e então só buscamos objetivos materiais e ficamos nos matando uns aos outros e criando essas situações nada amorosas, né? Nada queridas, nada calorosas, nada cuidadosas, né? Altamente egoístas, né? E a pessoa fala, não, eu sou só matéria, vou morrer mesmo, então deixa eu me dar bem aqui, né? Então assim, não é assim tão simples, mas é quase isso, né? Já que não existe nada, só existe isso aqui, eu vou me dar bem aqui, dane-se, né? A pessoa não para falar desse jeito na própria mente, né? Não está fazendo isso por mal, mas no final é o que ela sente, né? E em muitos casos, né? Talvez na maioria dos casos. E assim, essa mudança de paradigma para observar que o que somos é consciência, que consciência vive para sempre e apenas experimenta pacotes de experiência através de avatares aqui, muda tudo, né? Então, se eu descubro que isso aqui é e a gente já sabe que isso aqui não é material, porque a física quântica já mostrou e as pessoas continuam resistindo. A realidade é feita de partículas, partículas são feitas de informação. Então a realidade é feita de informação. Uma realidade feita de informação, que são bits, né? Zeros e uns, é uma realidade digital, é uma realidade virtual, é uma realidade simulada. A partir disso, o meu avatar é uma simulação e a minha consciência está pilotando esse avatar, já dando um salto grande para o final da história. Então, o que eu sou é a consciência, né? Alguns antigamente, né, que percebiam isso chamavam de alma, de espírito, né? E chamavam isso aqui de ilusão, né? Chamavam isso aqui de sonho, né? Mas isso aqui é uma realidade virtual, ela é criada como se fosse uma simulação, ela é super real para nós, é super útil para nós, é aqui que a gente vem para interagir uns com os outros, baixo regras da interação, e é aqui que a gente aprende, né, sobre o quê? Sobre crescer, nos desenvolver, sobre nos tornarmos amor, perdemos o egoísmo, né? Irmos para um lado mais amoroso, mais altruísta, mais positivo. Essa oportunidade de crescimento que nós temos aqui. E essa realidade é muito valorizada no sentido de que ela proporciona esta oportunidade. Tanto que o Tom chama essa realidade de fast track para a consciência. É a pista rápida para a consciência. A consciência fica lá flutuando, tocando harpa, né? Ela não evolui tão rápido como ela evolui aqui, né? Talvez levasse zilhões de anos a mais, porque aqui a gente tem essa interação e a possibilidade de conviver com o outro e aprender alguma coisa aqui, ok? Então, indo um pouco para o lado dos experimentos que eu queria comentar, é um momento importante, né? A gente começou a trabalhar nisso a partir de um vídeo que se chama Breakthrough, que quer dizer avanço radical, né? É uma palavra em inglês, Breakthrough, que quer dizer avanço radical. O Tom fez um vídeo que eu recomendo muito que vocês assistam no nosso YouTube completo. Eu publiquei uma parte aqui, mas ele está completo. Ele tem 45 minutos. É uma mensagem para a humanidade, para as consciências que estão vivendo aqui humanamente. Ele mostrando exatamente essa situação
de que uma mudança radical é necessária a partir dessa informação da física quântica, que a realidade não é material. A gente precisa mudar a percepção e sair dessa questão materialista de ser acumuladores, né, para sermos seres mais evoluídos. E ele está mostrando isso claramente, um raciocínio cristalino, a necessidade dessa mudança. E aí, juntando com isso, existem os experimentos do Tom, que é o que eu queria comentar hoje, que já estão rodando há cerca de 4 anos, são experimentos em física quântica, para trazer evidências sobre a realidade como sendo virtual e baseada em consciência. E ele propôs esses experimentos lá atrás, há cerca de 5 anos, com outros 2 ou 3 cientistas que assinaram junto o paper dele. É um paper oficial, publicado em jornal, aprovado por pares, onde ele propõe esses experimentos. São 5 ou 6 experimentos, ajudariam a demonstrar a não materialidade, né? O fato da realidade ser baseada em informação e, portanto, em consciência. Porque a informação pode estar aonde? Dentro da consciência, né? Na nossa realidade material aparente, né, ela pode estar dentro de um computador, que não deixa de ser o que parece uma consciência ou uma mente, né? E nosso aparente cérebro, que no final, na verdade, é nossa consciência, o cérebro é apenas um relé, trabalha com informação da mesma forma que um computador, com dados. E é com isso que ela cria, da mesma forma que a gente cria realidades virtuais em videogames, em filmes, né? E que nós pessoalmente criamos, né, todos os dias à noite em nossos sonhos. Estamos criando realidades virtuais sonhadas, né? Da mesma forma que estamos vivendo esta realidade virtual coordenada, onde todos estamos, individualmente criamos realidades virtuais à noite. Bom, conclusão. O Tom preparou estes experimentos e lá no final de 2019, começo de 2020, o que aconteceu, né? Ele preparou esses experimentos antes, essas ideias foram publicadas. Só que, como fala sobre consciência, os jornais científicos publicaram, mas os laboratórios são eminentemente das universidades e das empresas materialistas, buscando fins materiais. Eles não estão interessados em fazer experimentos que falem sobre consciência, ok? Eles têm, é como se fosse um experimento leproso para eles. Eles não querem chegar perto, porque eles não querem se queimar no meio deles, pelo fato de estarem falando sobre consciência. Existem outras áreas que falam com mais facilidade, a medicina, a neurologia especificamente, né? Dr. Edson Amâncio, o Dr. Di Biase aqui, que já trocou ideia comigo aqui algumas vezes, eles falam sobre consciência porque é parte natural da vida deles, não é? É mais fácil tentar chegar nisso, ainda que alguns sejam também materialistas. Mas os físicos, por exemplo, para eles é um tema leproso, né? Então, os laboratórios, né, que são financiados, mantidos por estruturas materialistas, jamais querem tocar nenhum experimento, nenhum tema que seja associado com a consciência, porque senão eles se queimam. Então, eles dão prioridade para trabalhar em temas que resultem em algum resultado prático, materialista, para algum aplicativo possa ser feito com aquilo, algum equipamento possa ser desenvolvido e leve a produção de coisas que possam ser vendáveis e que gerem dinheiro, ok? E dinheiro significa poder, né? Que é o que o humano mais egoísta nessa fase está buscando. Ele não está buscando dinheiro, ele está buscando poder. O dinheiro é um meio para chegar lá, ok? O dinheiro pode ser algo simplesmente para troca, para manutenção da sua qualidade de vida, mas pode ser principalmente utilizado, né, para você ficar extremamente milionário, poderoso e ter poder, influenciar e fazer as coisas do jeito que você quer. Isso é uma coisa extremamente egoísta. Poucos querem fazer alguma coisa lá, chegar lá e fazer alguma coisa para o bem da maioria. A maioria quer chegar lá para dominar, para mandar, para fazer e acontecer, né? Infelizmente é a realidade do ser humano hoje. Tudo bem, faz parte, né? Mas se nós, como um todo, queremos estar no mundo melhor, queremos mudar alguma coisa, é importante mudar essa mentalidade. É por isso que o vídeo se chama Breakthrough, por isso que o vídeo se chama Avanço Radical. Eu recomendo que vocês assistam, porque ali tem um conteúdo fundamental nesse ponto de estrangulamento que a humanidade está vivendo hoje, que é talvez a única coisa que possa fazer efeito
para a nossa maioria, para a nossa coletividade. De resto, vai sobrar apenas a gente estar bem conosco mesmo e aguentar o rojão, ok? Quem está bem consigo mesmo vai dar um jeito de aguentar o rojão, né? Viktor Frankl aguentou o rojão dentro de um campo de concentração durante 4 anos. Aliás, não foi um só, foram vários. Ele foi passando entre vários campos de concentração. Acabou com 25 quilos. Olha, um homem, um ser humano, com 25 quilogramas de peso, ok? Ele sobreviveu e se deu bem, né? Veio ao mundo, trouxe teorias, trouxe ideias, e ele então esteve bem com ele mesmo, mesmo estando naquela situação miserável, literalmente. Então, no final das contas, se as coisas forem para o pior, né, mesmo em uma situação que chegue a ser menos miserável, tão miserável ou mais miserável que aquela, seres humanos que estejam bem consigo mesmo conseguem ultrapassar esses desafios. Então basta você estar equilibrado, bem com você mesmo e fazer o seu melhor. E no final das contas ninguém morre, ok? Você é consciência, morrer você não vai. O seu avatar vai, mas você não vai, tá? É como o seu personagem de videogame, você está jogando, ele leva um tiro e cai duro, você vai lá e, né, na próxima oportunidade começa com outro personagem, começa de novo, começa a outra fase. Então assim é a vida, ela não é diferente disso, mas ninguém quer desperdiçar o seu avatar. A gente demorou tanto para chegar no ponto que chegou, aprendeu o que aprendeu, temos muito leite para extrair e gostaríamos de estar num mundo melhor, onde as pessoas se dessem melhor, não chegássemos aos extremos de abuso alheio entre países, entre pessoas, entre comunidades, entre partidos, entre times de futebol, né? Poderíamos levar as coisas de uma forma muito melhor, com muito mais qualidade de vida, né? E com muito melhores perspectivas para a humanidade, porque nós estamos à beira de possivelmente entrar com essa situação que existe hoje, esse estrangulamento para qual a gente está sendo empurrado. Existe uma grande possibilidade de que isso cause um despertar maior, em maior quantidade de pessoas. Mas assim, fora o esforço individual, a grande oportunidade, a grande opção possível disso acontecer, de ter uma influência positiva, é que a ciência venha à luz e chame a atenção, ela que é respeitada por todos os gadgets que ela traz para a melhoria da vida física e material, né? Se ela vier e mostrar que ela realmente está detectando que a realidade não é material, apesar de ninguém acreditar na física quântica quando ela diz isso, porque é o que parece, está lá demonstrado em milhares de experiências, em milhares de dispositivos que foram desenvolvidos com base nela, e as pessoas continuam ignorando que a realidade não é material, e nós não somos seres materiais, né? Agora, isso tem a possibilidade de estar desafiando esse paradigma materialista com esses experimentos que o Tom propôs neste paper científico publicado e que agora está começando a dar resultados, né? Porque o que aconteceu? Por que demorou? Primeiro, isso começou apenas por um motivo. Ninguém ia querer fazer esses experimentos porque são experimentos que evidenciam consciência e realidade virtual. Aí então os fãs, né, os seguidores, aquelas pessoas de boa vontade que querem ajudar e querem ver essa mudança no mundo, se juntaram e fizeram uma vaquinha num sistema desses de doação de dinheiro e formaram o Tom para poder receber isso pela força das pessoas querendo ajudar e colaborar. Ele fez a criação de uma fundação sem lucro, né, sem fins lucrativos, dedicada ao esforço de mostrar para a humanidade o resultado desses experimentos, fazer os experimentos e mostrar o resultado desses experimentos. E colocar isso à tona, trazer isso, né, para meio que esfregar na nossa cara que a realidade se comporta dessa forma com dados científicos, né? Fazer aquilo que realmente ajudou o Einstein, por exemplo. Foi uns experimentos que mostraram evidências, derrubaram toda a controvérsia e toda a crítica que o Einstein recebia, e aquilo veio à tona e todo mundo hoje aceita a teoria da relatividade, né? Todos nós sabemos, né, questões com a velocidade da luz, com o tempo, com a relatividade das coisas. Isso veio a conhecimento público. Então, se isso vier dessa forma, através da ciência, e esse experimento nos ajudar, então é um experimento crítico.
né? Eu mesmo fiz uma parcela pequenininha lá e botei o meu lá, doei, né? Porque eu não queria ficar fora disso, né? Então eu não fui com certeza o maior, mas tem gente com muito dinheiro que doou alguma quantidade maior e isso juntou lá, sei lá quanto, 200 mil dólares ou 250 mil dólares, que se acreditava seria o suficiente para fazer os experimentos, porque o Tom é um físico teórico, né? Ele trabalhava com computadores, trabalhava com consciência, com simulação. Então ele não é um físico de laboratório. Então, para isso, o que fez? Com esse dinheiro que foi juntado, que as pessoas deram de boa vontade para fazer os experimentos e filmá-los e divulgá-los, né? Aí, numa segunda etapa, se foi atrás dos experimentos, né? Algum local que executasse. Porque a crença é a seguinte: os caras estão lá trabalhando. Se você chegar com dinheiro, comprar horas de laboratório e contratar o serviço, você vai encontrar um laboratório interessado, porque agora você tem dinheiro. Os caras não vão ter que gastar para fazer só de boa vontade, senão eles vão dar preferência para fazer outras coisas que estejam sendo financiadas. Mas na hora que você contata os laboratórios, quando eles descobrem que os experimentos perigam de evidenciar que a consciência vai vir à tona, todos eles saem correndo. Ninguém quer fazer. Bom, conclusão, um único laboratório aceitou fazer esses experimentos, chama acho que Cal Poly, a universidade, que é liderada pelo Farbod lá, que na verdade não era um físico, ele é um engenheiro, né? Fico feliz com isso, eu também sou engenheiro, e o Tom costuma dizer, aliás, disse aqui, a gente estava com o Tom aqui ficou 2 dias inteiros conosco, além do que a gente imaginava, né? Totalmente além, porque a gente está trabalhando aqui nessa proposta de fazer o simpósio, a gente previa ficar 4 horas num dia, no sábado, 4 horas no domingo. Ele chegou aqui no sábado e veio a mulher dele, jantamos junto, foi uma felicidade, tivemos a oportunidade de trocar muita ideia. Mas ele contou histórias detalhadas, porque ele veio muito contente com o resultado recente dos experimentos, porque finalmente o primeiro experimento está produzindo resultados, então as experiências estão sendo feitas. Eles já tiveram 150 coletas de dados, aparentemente, e precisa de pelo menos mais em torno de outras 150, porque nessa primeira leva está fazendo ajustes, experimenta fazer de um jeito, fazer do outro, joga os equipamentos mais para cá, mais para lá, muda o ângulo, né? E vai testando para ver as condições melhores para obter os resultados dos testes. Então ele estava muito feliz porque ele está lá dentro do laboratório junto com o Farbod, que é um engenheiro que eu estava comentando. E qual foi a vantagem que ele comentou sobre o Farbod? Porque o Farbod é engenheiro. O engenheiro não se preocupa com o porquê que a coisa funciona daquele jeito. Ele quer ir atrás de ver como funciona e depois ver o que faz com aquilo. Engenheiros, em geral, são pessoas mais práticas. Físicos, em geral, são pessoas mais teóricas, né? É quase como se fosse uma religião. Os caras estão pensando coisas mentais ali. E aí ele quer entender. Se ele não entender antes de fazer o experimento por que aquilo é daquele jeito, se ele não concordar com aquilo, ele nem se interessa em olhar mais fundo. E o Farbod não, ele é engenheiro, ele tem um desafio, tem uma proposta de fazer um equipamento que vai fazer um teste e colocar isso em jogo e ver o que dá, né? Além do que, é o que ele estava comentando, como ele acredito que tem uma origem indiana ou alguma coisa assim, ele é uma pessoa mais aberta também para estas questões da consciência. Então, para ele, a consciência não é repelente, como é para a maioria dos cientistas céticos, né? Então, ele não teve essa barreira e está indo atrás. Quais foram os problemas, né? Foram muitos, né? No começo estavam começando a trabalhar, a montar equipe, porque a universidade, quando vai mexer, tem aquela questão de ser semestral, então tem que esperar o novo semestre para entrar com a equipe nova, que vai trabalhar. São pessoas que estão fazendo, às vezes, doutorado ou pós-graduação, que vão entrar naquela equipe. E aí começa, fica 6 meses, e pode estender por mais 6 meses, ou às vezes tem que trocar. Bom, isso é um dos problemas. As pessoas. Então as pessoas selecionadas começam a trabalhar. Bom, veio a Covid. Aí as pessoas não podiam ficar juntas nos lugares, aquela confusão, né? Teve problemas com o equipamento, porque alguns equipamentos tiveram que ser desenvolvidos, né? E alguns equipamentos o pessoal teve que comprar. Aí o equipamento é caro, tem que fazer licitação. Aí quando finalmente consegue o equipamento, já passou o tempo e mudaram as pessoas. Aí tem que começar com as pessoas de novo. Covid no meio, né?
e testa de um jeito, e mexe do outro, aí descobre que aquele equipamento não era o melhor para aquele teste específico, porque o laboratório não está mexendo com aquele tipo de teste, né? Não tinha histórico, não tinha experiência. Bom, conclusão. Mais recentemente, olha, as dificuldades impressionantes. Assim, outra coisa, são experimentos muito finos, né? Desvios de raios de luz. Imagina um raio de luz dentro de uma sala, a velocidade da luz é 300 mil km por segundo, você está com pequenos ângulos, pequenos medidores, acompanhando raios de luz, né? Ou elétrons andando à velocidade da luz, ou o que seja, partículas, e qualquer desajustezinho no material, né? E o próprio desgaste do material com as várias experiências já pode causar desvios. Mas se alguém bate uma porta do laboratório, se passa um caminhão na rua e treme, adeus experimento, começa de novo, começa os ajustes até começar o experimento de novo. Então, por mais cuidadoso que seja, existem muitas influências possíveis, né? Então, e nenhuma dessas que eu estou citando é fora de realidade, não. Elas tiveram impacto, ocorreram, né? E efetivamente foram jogando as coisas todas para frente, né? E o pessoal ganhando experiência. O Farbod não tinha no laboratório, eles não estavam fazendo, não era uma coisa diária mexer com experimentos de física quântica. A física tem uma série de outros experimentos a ser feitas no laboratório, e os dupla fenda são apenas um deles, né? Tipo dupla fenda. E ele estava tendo que aprender na marra a respeito disso. E aí conseguimos colocar uma pessoa, um especialista, não, em vez de, como você não conseguiu um laboratório especialista que já tivesse essa especialização, mas conseguiu trazer um consultor, uma pessoa que tinha especialização em fazer esse tipo de experimento, para prestar uma consultoria para o Farbod, e que ele pudesse esclarecer dúvidas, orientar, entender as dificuldades e ajudar a encontrar soluções. E isso fez milagre, né? Dessa última leva aí, nos últimos meses e semanas, e fez um avanço significativo. Então, já existem, então, né, do primeiro experimento proposto, 150 resultados diferentes durante o ajuste do equipamento. E quando eles cheguem no ajuste final adequado, vão fazer mais 150 experimentos, continuam fazendo, estão trabalhando nisso. O Tom está indo ao laboratório com frequência, está tendo contatos frequentes com o Farbod, está acompanhando, ele está muito feliz da forma equilibrada dele. Imagina um ser equilibrado, feliz. Ele parece com um ser equilibrado. Então é muito interessante você ver que você consegue perceber que tem um grau de felicidade dentro do Tom por ver os experimentos finalmente fluindo, que podem causar um grande impacto positivo para a humanidade. Esse é o único motivo pelo qual ele está feliz. Não é porque ele está sendo dito certo ou errado. Aliás, ele sabe muito bem que o importante é o experimento, porque o que quer que o experimento diga em uma direção ou outra, ele vai saber onde ele está pisando e vai saber preparar experimentos melhores, extrair conclusões melhores. Então ele quer saber o resultado. Ele não quer saber se o resultado é positivo ou negativo para ele, mas ele quer que aquilo ande, porque com aquilo andando, se mostrar positivo, bom, e se não mostrar positivo, ele descobre o que ele tem que correr atrás para resolver os detalhes e acertar os experimentos que ajudem a chegar aonde precisa chegar, porque que é a consciência, ele sabe, eu sei, ok? E cada um de nós que tiver experimentado com a sua própria consciência, vai saber que a consciência é fundamental, ok? Por exemplo, pessoas que tiveram experiências de fora do corpo, pessoas que tiveram experiências de quase morte. Existe uma quantidade de pessoas, pessoas que meditam com frequência e profundamente, muitas vezes conseguem perceber isso apenas com isso, né? Então, na sua própria vida, você pode ter percebido isso, mas assim, para isso esbarrar e bater no ventilador e espalhar para uma parte significativa da humanidade, precisa ser algo assim que realmente é como aquele experimento do Einstein, né? Feito durante, aliás, acho que foi aqui em Sobral, um deles, né? Onde foi visto um eclipse onde a luz curvou ao redor do Sol e uma estrela que estava atrás do Sol, eles conseguiram ver antes da hora. Por quê? Porque ela fazia uma curva e a luz da estrela vinha e fazia a curva e a gente conseguia ver a estrela que estava atrás do Sol. Quando isso foi visto, foi o que comprovou que a gravidade, né, desviava a luz, né? Quando mostrou que a gravidade desviava a luz. Aí mostrou que o Einstein estava correto na proposta dele, e isso acabou com a brincadeira. Então foi um experimento que mudou tudo,
ok? Então a gente tem a grande chance, e a gente tem 5 ou 6, né? O experimento, o primeiro, não é o mais importante deles, é para resolver algumas questões entre a visão do Tom da física digital sobre como a realidade funciona e a visão clássica, atual, né, da física quântica. Então é esta questão que ele está buscando resolver primeiro com o primeiro experimento. E logo em seguida tem vários outros que vão evidenciar com mais força realmente a questão da realidade ser virtual e digital, né, e baseada em consciência. Então são experimentos mais complexos que esse primeiro. De qualquer forma, focando no primeiro, os resultados estão saindo, estão fluindo, está em andamento e a gente percebe, apesar do jeito bastante equilibrado do Tom, né, que ele está feliz com isso. Por quê? Porque ele está feliz pela humanidade, pela possibilidade que isso tem de trazer luz para a humanidade. Isso também, então, tem a ver com todo esse esforço nosso, né? Eu brinquei aí que é o Dream Team, né? Talvez com falsa modéstia, mas... Falsa não, com falta de modéstia, né? Mas porque realmente estava muito feliz com o fato de a gente poder estar trabalhando com pessoas que estão trabalhando aqui, todos voluntários, do esforço próprio, pessoal, que viemos para cá, inclusive a líder, a Elin, que está trabalhando conosco, que ela financiou a casa aqui. Nós estamos numa casa por 5 dias, e ela tem um outro time entrando agora, trabalhando em outro aspecto, né, da universidade que está sendo montada com base em MyBigTool. Estão se propondo uma ideia de montar um centro de treinamento, né? Então estamos chamando de universidade MyBigTool, onde isso vai reunir pessoas que queiram dar treinamentos e pessoas que queiram receber treinamentos, né, em um grupo que vai continuar se desenvolvendo para dar suporte para o Tom não ficar mais sozinho, falando sozinho, que ele está há 20 anos, coitado, fazendo um esforço de fazer algo que é para o nosso benefício. Então nós estamos aqui para ajudar, como eles dizem aqui nos Estados Unidos, para pôr o seu dinheiro onde a sua boca está, né? Naquilo que você fala. Então nós estamos dando a nossa cota aqui com a maior boa vontade, com o maior gosto, porque é algo extremamente positivo, para trazer luz para a humanidade num momento crítico, horroroso, que a gente tem passado em muitos aspectos, né? Esse momento de estrangulamento aí. Então é uma oportunidade, porque em geral a única coisa que você pode fazer é trabalhar para ser o melhor possível, ser exemplo, melhorar a você, ser exemplo e ajudar alguém que se interesse por causa do exemplo, que vem até você buscar para saber o que você está fazendo. Porque não é algo que dê para impor para ninguém. Nada que seja imposto vai ajudar a humanidade em absolutamente nada. Então, se a humanidade se interessar em ir atrás, a humanidade vai vir junto, né? Mas de resto, por agora, é só esforços individuais. Mas se a humanidade perceber uma luz de uma informação através de alguns experimentos e do que está sendo dito por alguns cientistas, isso vai fazer com que isso venha a público de uma forma mais forte. E segundo o que o Tom pesquisou e descobriu, né, o que ele diz é o seguinte: se a gente conseguisse que uma minoria, sei lá, 5, 10, 15, 20% das pessoas venham a se interessar e compreender o que está se passando e venham atrás de buscar mais detalhes sobre como funcionam realmente as coisas e avancem nessa direção, isso geraria uma massa crítica que traria, no final, uma boa parte, se não todo o resto da humanidade junto para dentro de um paradigma mais amoroso, um paradigma melhor, né, que resulte em melhor para todos nós, que seja mais amoroso, menos competitivo, menos agressivo, menos estúpido, né, menos egoísta, mais amoroso, né? Porque imagine um planeta onde todos se preocupassem com os outros. Imagine só, 8 bilhões de seres, todos preocupados com o bem-estar dos outros. Todos nós estaríamos beneficiados. Eu estaria beneficiado por 8 bilhões pensando em mim, porque eu sou parte dos outros. E cada um de nós estaria beneficiado porque 8 bilhões de seres estariam pensando em cada um de nós, porque 8 bilhões de seres estão pensando em todos. Então, assim, pode parecer algo inatingível, mas não é, absolutamente não é. É uma questão de tempo e evolução individual, ok? Mas este tipo de experimento pode fazer uma diferença significativa, ok? Então, assim, a oportunidade que eu estou tendo de participar desse esforço é única. E eu faço com o maior prazer. Me entende? Porque
é algo importante. Entenda isso, por favor. É algo importante. Para quem? Para mim, para você, mas principalmente para todos os outros. Entendeu? Porque tem uma grande maioria dos seres humanos que não tem a menor ideia do que estão fazendo. E assim, desculpe, da merda que estão fazendo e para onde estão se arrastando e levando outros. Ok? E se a gente tiver alguma chance de contribuir para isso mudar, eu estou feliz apenas de ter a chance. Se mudar, não mudou, e se não mudar, não mudou. Eu não tenho como ter certeza. Mas eu não tenho como me recusar a fazer parte de algo que pode causar isso. Né? Olha a importância. Né? E assim, eu não estou me arvorando em importante. Eu estou me arvorando em colaborador. Eu sou um colaborador do processo, de livre, espontânea vontade de coração. Ok? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então, isso é que se tratam esses experimentos. E os experimentos estão andando e estão indo bem, ok? Então, agora finalmente estão andando. O que acontece é que assim, né? O dinheiro que a gente tinha foi usado, está sendo usado quase todo para esse primeiro experimento, porque estamos aprendendo no processo de fazer os experimentos, né? Mas assim, com um primeiro resultado positivo, né? A ideia é que assim, isso veio em boa hora, porque a gente está trabalhando nesse simpósio, né? Portal para o Futuro, a União da Ciência e da Consciência, e isso trazendo cientistas de porte, de peso, que pensem sobre consciência, que olhem para a consciência como fundamental para ajudar a despertar o mundo. E a gente provavelmente vai ter alguns resultados que o Tom vai poder discutir e trazer à tona, inclusive para esses cientistas, e para ajudar na divulgação desses resultados, para que essas ideias se espalhem mais e ajudem a causar alguma transformação de impacto no mundo, na situação horrível que se encontra. Então é uma chance sem igual. Além do andamento do simpósio, né? Portal para o Futuro, a União da Ciência e Consciência, a gente vai ter a chance de trazer esse tema à tona e discuti-lo ao vivo e a cores, com o resultado em mãos. Então é algo muito bacana. Então é sobre isso. Então eu postei aí hoje pela manhã agora aquela reportagem antiga que a Super Interessante fez com o Tom, né? Inclusive num tom duvidoso, né? Reportagem, mas falou. Né? Eu acho importante porque o jornalista falou, entrevistou o Tom e postou lá quais eram as ideias. Não foi bem fundo até todos os fundamentos, mas falou sobre os experimentos, né? E isso é muito bacana. Parabéns para Super Interessante e para o repórter, não vou lembrar o nome agora, porque faz tempo que eu não troco ideia com ele. E isso, então, essa reportagem falava sobre os experimentos e a expectativa. Mas aí aquela história, né? Veio a Covid, veio as trocas de pessoal, ganhar experiência com o laboratório, falta de equipamento quebrando, teve uma série de coisas de curva, e no meio do caminho agora mais recentemente o consultor, que deu um impulso gigantesco depois de todas as dificuldades e experiência que foi tida da curva de aprendizado com a entrada do consultor, né, o Farbod já tinha as perguntas certas para fazer e o consultor entregou as respostas e a coisa fluiu e andou. Isso é uma coisa. E tem uma outra notícia boa, que tem um segundo conjunto, um segundo laboratório numa universidade do Canadá, que está sendo feito por outros motivos que não a consciência. Depois de aprender que consciência não permitiria entrada no laboratório, esses experimentos têm outro foco também. Tem o foco do aprendizado, do desenvolvimento. Então a universidade topou fazer os experimentos também, esse primeiro deles, filmá-los e criar um material educativo, né, com foco educativo sobre a experiência e os resultados dela, sejam quais forem, né? Só que eles, né? Então, eles vão ser favoráveis, provavelmente, para o fato da consciência existir, mas o objetivo foi educativo. Então, foi solicitado e foi negociado com essa segunda universidade fazer o mesmo experimento. Qual que é a importância disso? Se uma universidade apenas faz um experimento, alguém pode dizer, mas esse experimento foi feito num lugar só, os caras estavam forçando a barra para tirar o resultado, né? Então não vão validar tanto o resultado. Agora, se você tiver um segundo resultado no mesmo experimento e ele já confirmar que aquilo está acontecendo,
aí já não é dificilmente alguém vai poder descartar isso como tendo sido um acidente. Vai incomodar as pessoas, vai incomodar os laboratórios, as universidades, os cientistas, e vai atrair a curiosidade deles, né? Muitos vão querer, talvez, replicar, inclusive para dizer que não foi assim. Mas aí é uma questão, ele replica o experimento, repete, e começa a fazer e vai vir o resultado. E aí o resultado vier, vai vir o que vier, né? Se ele fizer direito, vai vir o que vier. E aí ele vai acabar tendo o mesmo resultado, porque os experimentos estão sendo feitos de forma séria. E mesmo que ele comece querendo desbancar o resultado, quando ele tiver o resultado na mão, fica inegável para ele. Aí um terceiro faz o experimento, um quarto, um quinto, e aí acabou-se. Aí o mundo pode finalmente ter um impacto extremamente positivo, um novo breakthrough, como foi o da física quântica com o experimento da dupla fenda. Foi um avanço radical. E nós estamos nas portas de poder ter isso num momento extremamente necessário para o mundo. Então, assim, alguém pode ver isso como muito idealista ou pouco, não sei, mas, assim, é uma possibilidade. Se a gente tem essa chance, essa possibilidade, vale a pena trabalhar nela. Então, esse simpósio, Portal para o Futuro, a união da ciência e da consciência, né, juntamente com os resultados de laboratório em andamento agora, pode ser crucial e importante para essa mudança. Então, é algo muito importante para todos nós, para cada um de nós, porque nós todos vivemos nesse planeta, para todos nós, avatares que estamos aqui presentes. Então, é muito bacana, espero que seja uma notícia positiva para você também. Eu estou extremamente feliz. Eu não estou cabendo em mim apenas pelo fato de estar sendo um colaborador desta possibilidade. E é isso, eu vou parar por aqui, porque aí eu me emociono. Desculpe. Bom dia a todos, obrigado por me ouvirem a esta hora. Espero que essa informação seja extremamente útil para você e eu vou acabar trazendo mais coisas sobre isso. Eu vou falar mais sobre as coisas que rolaram aqui também mais adiante, mas isso era uma informação crítica e importante que eu queria passar para vocês. Um bom dia para todos.